Bom, pessoal, muito boa noite a todos vocês que já estão nos acompanhando em mais um webinário. Primeiramente, é um prazer enorme estar com cada um de vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Cavalcante, sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba, possuo especialização na área de Comércio Internacional e também na área de Mercado Financeiro de Capitais. Trabalho como assessor aqui na AutoCapital. A gente tem escritório aqui em João Pessoa, mas também em vários outros estados ao redor do Brasil. E um dos nossos braços aí é estar fornecendo bom conteúdo gratuito para vocês, investidores, para vocês que desejam ingressar nesse mercado. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema de análise de balanços para investidores, certo? Nós já começamos, tem um tempo, essa série de vídeos maiores no modelo de aula, pensando justamente em fornecer um conteúdo um pouco mais robusto. E nós tivemos um workshop sobre contabilidade para investidores, onde nós podemos tratar aí de uma introdução dessa parte de análise de balanços, e hoje nós vamos pular um pouco mais aqui, dar uns passos mais à frente e apresentar para vocês as principais ferramentas de análise de balanços financeiros com foco no mercado de ações. Tá? Por que eu digo as principais? Porque existem centenas, certo? Se você for estudar os teóricos de análise de balanços, você vai ver que existem sempre aqueles indicadores, aquelas ferramentas que são meio que padrão, mas existem também várias outras e você pode criar algum indicador para atender alguma necessidade sua. Mas hoje o nosso objetivo é focar nas principais, naquelas que a gente mais utiliza nas nossas análises, tá? Antes de mais nada, pessoal, eu queria deixar claro para vocês o quê? Que nada do que eu vou falar aqui se trata de recomendação de compra ou de venda de ativos, tá? Todo esse material que a gente preparou, nós vamos trabalhar com balanços reais de empresas reais, mas tudo para fins didáticos. Então, nada com a intenção de te recomendar alguma compra ou alguma venda de ativo, tá bom? Bom, pessoal, por que analisar balanços financeiros? Por que eu, que quero ser investidor da Bolsa de Valores, preciso aprender a analisar um balanço financeiro? Qual que é a importância disso para a minha vida como investidor? Se você ainda não conhece, grave esse nome, Benjamin Graham. Benjamin Graham foi talvez o pai da análise fundamentalista e com certeza um dos mais influentes cientistas e escritores na área. E Benjamin Graham, lá em 1970, percebeu um fenômeno que ele chamou de videogame financeiro. Eu expliquei isso no nosso último workshop, mas vale a pena falar outra vez para quem não acompanhou. Benjamin Graham percebeu que a mídia ela estava popularizando tanto o mercado de ações, popularizando tanto a Bolsa de Valores, que do nada surgiram vários especialistas de Bolsa de Valores, do nada todo mundo sabia o que era Bolsa, todo mundo comprava ações, todo mundo fazia investimentos nesse sentido, e você ouvia falar de ações tanto no táxi, quanto no outdoor, quanto dentro de um ônibus, foi algo extremamente popularizado. E hoje as coisas não estão tão diferentes. Hoje, com o advento aí das redes sociais, principalmente, é um assunto muito mais falado, é um assunto muito mais conhecido, tem muito mais pessoas hoje que investem em ações do que 10 anos atrás. Mas o que acontece? Benjamin Graham percebeu que todo esse movimento de pessoas estarem entrando no mercado de ações transformou a bolsa num videogame, porque as pessoas ficavam felizes quando está tudo verdinho, está tudo crescendo, tudo subindo, e tristes quando estavam tudo caindo. E toda essa especulação, esse movimento especulativo, criava uma separação entre as ações e as empresas. Quando eu digo uma separação, eu digo um descasamento, no sentido de que os preços eles passavam não mais a acompanhar a realidade financeira, econômico-financeira, por assim dizer, das empresas. E isso não necessariamente é algo ruim, porque foi através dessa metodologia que Graham desenvolveu um jeito próprio de investir chamado Value Investing. E vários investidores, ao longo das décadas, seguiram esse modelo de Benjamin Graham, como, por exemplo, Warren Buffett, que foi talvez
talvez não, com certeza o investidor mais conhecido, mais popular que a gente conhece. E o que acontece? O Value Invest, ele trabalha na ideia de que os movimentos de especulação podem fazer com que uma empresa que tenha valor, uma empresa que tenha bons fundamentos, seja negociada a preços ridiculamente baixos e que dê margem de segurança para um investidor comprar e participar de uma operação como essa. Mas como participar de uma operação como essa? Como saber se a empresa realmente possui valor se eu não conhecer a empresa? Warren Buffett, ele desenvolve uma teoria de que comprar uma ação é a mesma coisa que comprar um negócio, comprar uma empresa. Então, aqui eu trouxe para vocês um comentário de Benjamin Graham, onde ele fala na conclusão do seu livro O Investidor Inteligente, dizendo o seguinte: o investimento é mais inteligente quanto maior for sua relação com os negócios. E Warren Buffett, comentando essa frase, ele diz: essas são as palavras mais importantes jamais escritas sobre investimentos. Então, pessoal, não há como entender uma empresa, um negócio, se não for por meio da contabilidade, se não for por meio dos balanços financeiros que essas empresas emitem. Elas são a própria linguagem do mercado. Então, partindo direto para o ponto, nós vamos seguir a metodologia que nós já tínhamos seguido, dado início no último workshop, que é a metodologia do professor Eliseu Martins. Eliseu Martins é uma das referências em contabilidade, não só no Brasil, mas também no mundo. E ele desenvolveu um método chamado de OEI. Esse método é o método que ele usa para analisar os balanços, para analisar uma empresa. E no que consiste esse método? A primeira etapa trata-se justamente daquela etapa de que você vai observar os balanços, você vai ler, como quem senta para ler um jornal. Você senta numa poltrona, pega ali o balanço e vai lendo. E aí você vai fazendo aqueles questionamentos. O que é que eu vejo aqui nesse balanço? O que é que eu consigo observar aqui? O que é que mais me chama a atenção nesses relatórios, certo? Nós tratamos muito bem sobre esse assunto no nosso workshop anterior, e se você não assistiu, eu já deixo aqui o convite. Vai lá no nosso canal do YouTube, você coloca OctoCapital, você vai encontrar o nosso canal, você vai ter esse conteúdo aqui que eu estou te falando e muitos outros. Então aproveita para seguir também nossa página e não perder nenhum conteúdo, certo? Hoje, especificamente, a gente vai entrar nesses outros dois pontos. Aqui embaixo, exame, que seria a parte onde a gente vai estruturar aquelas informações que a gente já conseguiu observar através dessa nossa primeira etapa de ler os balanços, o que muitas pessoas, e eu gosto de chamar de uma leitura seca dos balanços. E vamos utilizar para isso algumas ferramentas, tá, pessoal? Vai ser o nosso objeto de estudo hoje. Então, vamos partir para isso, né? Uma primeira ferramenta, pessoal, que vocês com certeza vão utilizar muito em análise de balanço, é a chamada análise horizontal e vertical, certo? A análise horizontal, eu trouxe aqui para vocês o conceito, ela relaciona cada item de um demonstrativo financeiro com o mesmo item apurado em exercício passado, que seria um período base, certo? Revelando a evolução de seus valores. A análise horizontal permite avaliar o desempenho passado da empresa e também traçar uma tendência futura, certo? Isso aqui que eu trouxe para vocês é um ativo. Como todos vocês assistiram ao nosso workshop anterior, já sabem que o ativo é aquela partezinha ali do balanço patrimonial que vai conter todos os bens e direitos da empresa, certo? Aqui não é nenhuma empresa real, é empresa fictícia, mas eu trouxe para mostrar a vocês como que funciona a análise horizontal. A ferramenta de análise horizontal é muito básica. Por quê? Porque ela vai acompanhar uma conta ao longo dos períodos. Então, aqui a gente tem essa empresa com esse determinado valor em caixa e equivalentes de caixa, R$303, certo? Esse valor aqui foi no período 1. Vamos supor aqui foi em 2018, certo? Ela tinha R$303 em caixa. Como ele é o período que a gente vai usar como base, então ele é vamos dizer assim, o numeral 100. É o nosso período base. Então você lê aqui como um 100%, certo? Acontece que o quê? De 2018, por exemplo,
para esse segundo período aqui, 2019, o caixa da empresa pulou de 303 para 436. O que isso significa? Significa que a conta caixa e equivalentes de caixa teve um acréscimo de 43,9%. E o que aconteceu no período seguinte, ali em 2020, por exemplo, que seria esse período terceiro? A conta pulou para 588. Comparando 588 com 303, foi um acréscimo de 94%, certo? Essa é a forma de você utilizar a análise horizontal. A análise horizontal, ela pode ser usada também pulando de um período após o outro. Por exemplo, nós aqui observamos a conta caixa equivalente de caixa, né, aqui do terceiro período, comparando com o primeiro período. O que você pode ver bastante, principalmente em alguns sites que nós usamos para análise, como o Status Invest, que é um site que a gente usa bastante, é que ele vai considerando um período após o outro. Então, por exemplo, aqui, nesse, onde a gente falou 194, que seria a evolução da conta caixa equivalente de caixa, ele não estaria mais fazendo referência ao primeiro período, mas ao segundo período. Vou mostrar isso para vocês num balanço real, certo? Aqui a gente vai estar olhando para o balanço patrimonial da Ambev. Eu gostaria bastante de ter trazido para vocês, né, o balanço do segundo trimestre, mas infelizmente a Ambev só vai soltar esse balanço dia 30, se não me falha a memória. Então, eu vou utilizar o balanço do primeiro trimestre que nós utilizamos no nosso outro workshop, certo? O que é que acontece aqui? Vamos olhar para a mesma conta caixa e equivalente de caixa. A conta caixa, no final do primeiro trimestre, ela fechou aqui com R$ 13.204. Claro que isso está em milhões, tá, pessoal? Mas eu vou falar reais porque fica mais fácil. Só que, olha para o quarto trimestre de 2019, que foi um período antes, certo? Um período antes, a conta estava em 11.900. Então, o que significa esse 10% aqui a mais? Significa que do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 2020, a conta cresceu 10%, certo? Vamos olhar aqui agora a conta de baixo, contas a receber, que é aquela conta de clientes. Do quarto trimestre de 2019, o último período ali de 2019, para o primeiro período, que é o primeiro trimestre de 2020, a conta caiu 24%. A análise horizontal, ela cuida de fazer simplesmente isso. Ela vai pegando todas essas contas e vai colocando em uma tabela, em uma coluna lateral, a variação. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que a gente vai fazer com essas informações. Aqui no caso da Petrobras, certo? Olha o caso da Petrobras aqui na mesma conta, caixa e equivalente de caixa, para você ver. No quarto trimestre de 2019, a gente tinha ali a Petrobras fechando o balanço com 29,7 bilhões em caixa. Sendo que ela fecha o primeiro trimestre de 2020 com 80 bilhões. Então, o que significa? Significa que do quarto trimestre para o primeiro trimestre, né, quarto trimestre de 2019, tá, pessoal? Para o primeiro trimestre de 2020, a conta caixa sofreu um acréscimo de 170%, certo? Então, vamos lá. Vamos olhar um pouco aqui para a demonstração de resultado. Demonstração de resultado, como vocês já assistiram ao nosso workshop sobre contabilidade, você sabe que é aquela demonstração que vai mostrar o resultado da empresa durante o período, certo? Vamos dar uma olhada aqui para essa conta de receita líquida da empresa, que é todo aquele faturamento da empresa, certo? Deduzido de impostos sobre vendas. Vamos lá. No quarto trimestre de 2019, a gente tinha aí a Ambev fechando o seu balanço com uma receita líquida de 15,856, que na verdade 15 bilhões 856 milhões em vendas, certo? O que aconteceu do quarto trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020? A empresa vendeu apenas 12 bilhões e 600, certo? O que simboliza uma perda, um decréscimo, uma redução de 20%.
É muito simples, pessoal, fazer essa análise horizontal. Você só precisa entender regra de 3. Isso é básico. Qualquer pessoa com ensino fundamental faz isso. Então, não é uma análise complexa, mas você vai ver já já que ela é extremamente útil para as nossas análises, tá? Aqui, voltando para a Petrobras, a gente vai ver aqui a receita líquida da Petrobras do final do quarto trimestre para o começo, né, do ano aí de 2020, no primeiro trimestre, sofrendo uma variação muito pequena, um acréscimo muito pequeno. Você vê que ela sai de 72,63 para 75,47, o que simboliza um acréscimo pífio aí de 3,91%. Não foi uma variação tão grande, tá? Então vamos lá. Vamos partir agora para a análise vertical. Se você entendeu a análise horizontal, você vai entender a análise vertical muito tranquilamente. Qual é a diferença da análise horizontal para vertical? Veja aqui no conceito que eu trouxe para você. A análise vertical ela destaca a participação de cada conta em relação a um total. Lembra que na análise horizontal a gente utilizava uma conta, né, como referência para a mesma conta, só que de outro período. Aqui já não é mais a mesma conta que é a base. É uma outra conta. A gente tem um outro total que vai servir como base para comparação. A análise vertical permite que se identifiquem em cada exercício contas que fogem do padrão da empresa ou do setor. Vamos botar um exemplo para ficar bem mais claro, tá? Aqui eu trouxe um passivo, tá? Passivo, como vocês já sabem, é aquele pedacinho ali do balanço patrimonial, onde vão constar todas as obrigações, certo? Contas a pagar, recursos tomados de terceiros, né? Empréstimos, tudo que é de obrigação da empresa vai contar nesse passivo, inclusive também o seu patrimônio líquido, que é o capital dos próprios sócios, certo? Dos acionistas. Então, vamos lá. A gente tem aqui a conta de passivo total, aqui no livro só traz totais, mas esses totais aqui, que dá 5.174, é o passivo total, digamos assim. O passivo total, ele vai nos servir de referência, certo? Ele é o nosso numeral 100% aqui. Ele é a nossa base. Como é que eu vou interpretar a análise vertical? Vamos dar uma olhadinha aqui para a conta fornecedores, certo? A conta fornecedores é onde se registra todas aquelas obrigações a pagar com fornecedores de bens, de produtos, de serviços que a empresa utiliza nos seus processos operacionais. Então, a conta fornecedores, no primeiro período, ela estava lá registrada em 269. 269, meus queridos, para 5.174, que é o total do passivo, significa apenas 5,2%. Veja o que aconteceu no segundo período. A conta passivos totais saiu de 5.144 para 5.326, certo? Não tem alteração alguma aqui, porque ela é sempre a nossa base. Então, ela não sofre alteração, ela é sempre o numeral 100. Agora, veja a conta fornecedores, a mesma conta que a gente acabou de olhar no período 1. Aqui no período 2, ela cresceu para 320, certo? Esse 320 não é mais 5,2% desse total. Ele agora simboliza 6% do total do passivo. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que 6% de todas as minhas obrigações a pagar, elas são referentes a fornecedores. Se você olhar aqui, por exemplo, para a conta empréstimos, você vai ver que nas contas do passivo circulante, ela é a que mais pesa, ou seja, é a maior. Ela representa aqui 8,7% de todas as obrigações de curto prazo, certo? Daqui do segundo período, ela já vai representar 9,7%, e também no terceiro período continua sendo a maior obrigação do passivo circulante, que seriam as obrigações de curto prazo, certo? Vamos trazer aqui alguns casos reais para ficar mais fácil. Aqui eu trouxe o balanço patrimonial da Ambev, certo? Também do primeiro trimestre. Vamos olhar aqui para a conta ativo total, pessoal. A conta ativo total, que é composta pela conta ativo circulante e ativo não circulante, ela é a nossa conta base, certo?
é a conta sobre a qual vamos referenciar todas as demais contas do grupo, do ativo. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui para a conta caixa e equivalentes de caixa mais uma vez. A conta caixa e equivalentes de caixa, aqui no primeiro trimestre de 2020, ela representava 11,61% de todo o capital que a empresa possuía sob controle no curto prazo, certo? De todos os recursos, bens e recursos que a empresa possuía no curto prazo. No quarto trimestre de 2020, ela fica ali próximo também dos 11,70%. Você vê que do quarto trimestre para o primeiro trimestre, a Ambev não mudou de proporção, digamos assim. A quantidade que ela tinha em caixa basicamente foi a mesma em termos de proporção do que ela tinha de um trimestre para o outro, certo, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no caso da Petrobras, certo? A conta caixa e equivalentes de caixa, no quarto trimestre de 2019, né, o último período ali do ano passado, no balanço patrimonial da Ambev, ela representava 3,21%, ou seja, do total de 926 bilhões que a Petrobras tinha ali no seu ativo, 3,21% disso dizia respeito à caixa e equivalentes de caixa, que dá um total de 29,71 bilhões, certo? Veja o que acontece agora no primeiro trimestre de 2020. Olhando aqui para as contas do ativo. A gente tem caixa e equivalentes de caixa, somando 80,38 bilhões, certo? O que é que aconteceu? Antes, a conta representava apenas 3,20% de todos os bens que a Petrobras tinha. Hoje, ela já representa 8,27%. Isso é o que a análise vertical faz para a gente. Ela mostra a representatividade, certo, de uma conta dentro do grupo. E aí você pode usar isso de várias maneiras na sua análise, que a gente vai exemplificar daqui a pouquinho. Vamos olhar para a DRE. Eu estou usando essas duas demonstrações, pessoal, porque são as demonstrações mais usuais em termos de análise, certo? A demonstração de fluxo de caixa que a gente analisou também no nosso workshop anterior, ela vai ser muito útil para a gente quando a gente for trabalhar, por exemplo, com valuation. É de lá que a gente vai tirar fluxos de caixa livre, por exemplo, que é onde a gente faz todas as projeções de valor presente líquido, beleza? Então, vamos lá. A gente vai focar aqui com a análise vertical e horizontal da DRE e do balanço patrimonial. Olhando a DRE da Ambev, certo? A BEV3 é o código da Ambev. A gente vai ver o quê? A receita líquida, que é, digamos, o total das vendas da empresa, ela é o nosso período base, certo? Você vê que em todos esses trimestres que eu trouxe aqui, ela é sempre 100%. Você vê que o valor dela muda, né? Aqui era 12 bilhões, aqui já é 11, mas ela é sempre 100%. Por quê? Porque ela é a nossa base. É de onde nós vamos referenciar as nossas demais contas, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar aí o comportamento da conta de custos, certo? A conta de custos é a conta que vem imediatamente após a receita líquida para fazer aquela redução dos custos diretos com produtos e serviços vendidos nas operações da empresa. São vários os custos, mas em contabilidade a gente divide custos diretos de custos indiretos, de custos operacionais, não operacionais. Essa conta aqui, custos da Ambev, basicamente se refere à produção, no caso da Ambev, né, de bebidas alcoólicas ou não, refrigerantes, cervejas. E essa conta aqui, se você for olhar para o quarto trimestre de 2019, você vai ver o quê? Que de um total, né, de 15 bilhões aí que a Ambev vendia no final do quarto trimestre de 2019, 40% disso foi consumido, ou seja, ficou aqui na conta custos. Ou seja, a conta custos representa 40%, 40,23% de todo o seu faturamento. Então, é como se eu estivesse dizendo o quê?
que essa conta aqui, custos, ela consome 40,23%, ou seja, consumiu, né, no quarto trimestre, 40,23% de todo o dinheiro que entrou na Ambev, certo? O que aconteceu no primeiro trimestre? No primeiro trimestre desse ano, antes a gente tinha 40,23 consumido nessa conta custos, que são os custos primários, custos diretos. Nesse trimestre parece que a coisa piorou. Agora não é mais 40,23%, já é 44,78%, próximo ali dos 45%. Ou seja, a Ambev, que antes perdia 40% de suas receitas para os custos diretos, custos principais, agora passou, né, no primeiro trimestre de 2020 a perder 45% aproximadamente. Vamos olhar aqui a conta a DRE da Petrobras, tá? Olha que interessante aqui com a Petrobras, vamos lá. A gente, como na Ambev também, a gente vai ter a receita líquida, tá? Como o nosso período base, e a gente vai olhar para esse balanço referenciando todas as contas a ela, a receita líquida. Então, vamos olhar aqui para o quarto trimestre de 2019. Vamos olhar para a mesma conta custos, tá? O que é que a gente tem aqui em 2019? No quarto trimestre, a gente tem a Petrobras com uma receita líquida de 72 bilhões, certo? Uma receita de 72 bilhões e um custo de 37 bilhões. O que isso significa? Significa que de todas as vendas da Petrobras, de todas as suas receitas, mais de metade, 51,17% ali, foi consumido na conta de custos. Ou seja, a conta custos representava, né, no quarto trimestre, 51,17% de toda a receita da empresa. O que aconteceu no trimestre seguinte, né, no primeiro trimestre de 2020? A gente vê que a conta custos agora, ela passa a representar 58,11%, ou seja, ela ganhou um pouco mais de representatividade, certo? A receita da Petrobras cresceu um pouco, foi para 75%, mas os custos proporcionalmente cresceram mais, então ela aumentou a sua representatividade, diminuiu suas margens de lucro, vamos dizer assim. Vamos falar mais sobre isso, margens de lucro, daqui a pouco. Então, pessoal, o que é mais importante na análise vertical e na análise horizontal para a gente observar? Primeiro, o primeiro passo é a gente perceber quais são as contas principais ali em termos de representatividade. Quando eu estou falando de representatividade, eu estou falando de análise vertical, certo? Eu quero saber quais são as contas mais robustas, as contas que mais pesam nos balanços das empresas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o balanço patrimonial da Petrobras. Eu vou ter aqui no primeiro trimestre de 2020, olhando aqui para o seu ativo, certo? Uma das contas mais representativas, na verdade, a mais representativa, se você olhar, é essa daqui, imobilizado, ativo imobilizado, certo? Você vê que ela representa 60% de todo o ativo da empresa. Ou seja, você vê aqui, ó, ativo circulante é 83%, o ativo não circulante 16%. Os dois somados dão 100%, certo? Só que esses 83% aqui é a soma de todas essas contas do ativo não circulante. No caso da Petrobras, 60,70%, que seria aí algo próximo de 600 bilhões de todo o seu ativo, que é de 971 bilhões, está alocado em bens de produção. Ativo imobilizado, você sabe bem, porque você já assistiu o nosso workshop sobre contabilidade para investidores, é aquela conta que representa todos os bens de produção da empresa, bens de capital, certo? Então, no caso da Petrobras, todo o maquinário, plataformas, tudo que a Petrobras usa ali como ativo permanente está alocado nessa conta. E aqui no passivo, né, olhando aqui para baixo agora, o que é que a gente tem de mais pesado? Se você for comparar aqui os números aqui de baixo de passivo total, você vai ver que o maior está aqui, ó, passivo não circulante. Então, as obrigações da Petrobras no longo prazo são a conta mais representativa da empresa, certo? Aqui no primeiro trimestre.
O que é que mais a gente pode procurar na análise horizontal e vertical? O comportamento das principais contas do balanço e da DRE. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, vou voltar aqui para a Petrobras. Deixa eu voltar aqui para o balanço da Petrobras. Como eu quero falar de comportamento, pessoal, então geralmente eu estou falando de variação ao longo do tempo. Então, quando eu penso em variação ao longo do tempo, eu estou pensando diretamente na análise horizontal, que estou observando o comportamento daquela mesma conta ao longo dos períodos, certo? Então, vamos lá. Estou aqui com... estou com a Ambev. Pronto. Estou aqui com o balanço patrimonial da Petrobras, certo? E olha o que aconteceu aqui nessa conta caixa. A gente já deu uma filada nela aqui no começo. A conta caixa teve uma variação de 170% de um período para o outro. Aí você, que é investidor da Petrobras, sai o balanço e você lê logo no noticiário ou recebe no e-mail. Caixa da Petrobras vai para 80 bilhões. Aí você pensa, nossa, que coisa boa, a Petrobras deve ter vendido muito nesse período. Com certeza, o primeiro trimestre da Petrobras foi muito bom em vendas. Ela deve ter vendido, sei lá, uns 15 a 20% a mais. Que coisa boa, porque o caixa aumentou, então só pode ser porque ela vendeu mais, né? Vamos ver se isso é verdade. Vamos olhar a DRE da Petrobras. Olha o que aconteceu de um período para outro. A Petrobras não aumentou tanto assim suas vendas. O caixa da Petrobras aumentou de basicamente 30 bilhões para 80, ou seja, um aumento de 50 bilhões. Mas esses 50 bilhões, meu caro, não veio aqui das vendas, tá? Porque as vendas cresceram apenas 3 bilhões. Então deve ter vindo de algum outro canto. É olhando esses balanços, olhando essas análises, que você vai conseguir perceber de onde que veio esse aumento. O que é que mudou muito aqui na Petrobras, observando o seu balanço patrimonial, na parte do passivo, que são as obrigações. O que mais aumentou aqui foi a conta, cadê? Aqui, passivo circulante, aliás, passivo não circulante, perdão. A conta passivo não circulante da Petrobras, do quarto trimestre, ela constava com 510 bilhões. Ou seja, a Petrobras devia, no longo prazo, 510 bilhões no quarto trimestre. Só que, no primeiro trimestre de 2020, essa dívida foi para 600 bilhões. Foi daqui que veio o aumento da Petrobras no passivo, aliás, no seu caixa, certo? A Petrobras, se você ler o balanço completo e o relatório da administração, você vai ver que a Petrobras tomou alguns créditos de longo prazo para aumentar sua liquidez, ou seja, para pegar dinheiro, para deixar dinheiro posicionado em caixa, para enfrentar essa pandemia. Então, você fazendo uma leitura dessas contas de passivo não circulante e também dessa conta caixa, através desse método de análise vertical e horizontal, você já consegue ver isso sem você ter que ler, digamos, um relatório ou sem você ter que alguém te explicar. É óbvio, é evidente, claro, que a recomendação é que você leia os balanços das empresas. Se você é um bom acionista, se você trata a sua ação como, de fato, uma empresa que você tem, então você, obviamente, vai ter esse cuidado de estar acompanhando a sua empresa. Só que a ferramenta da análise horizontal permite a gente ver isso, a gente desmistificar alguns paradigmas aqui. O que mais que a gente pode perguntar, análise horizontal e vertical? Variação mais significativa do balanço patrimonial e seus reflexos na DRE, certo? E vice-versa. Ou seja, a gente pode olhar aqui no caso da Ambev, a gente tem aqui, como a gente tinha falado, um comportamento, digamos, pior aqui em relação aos seus custos. A Ambev, que antes consumia 40% de seus recursos, né, gerados de suas vendas, agora no primeiro trimestre de 2020 passou a consumir 44%. Ou seja, isso reduz a sua margem bruta, certo, pessoal? E por final, a causa, né, das principais variações. Gente, a causa das principais variações é basicamente o que eu tinha mostrado para vocês aqui no caso da Petrobras. A Petrobras teve essa variação, cadê aqui? Essa variação de caixa,
E a gente sabe que não foi por questão de aumento de vendas, certo? Somente olhando para análise horizontal e análise vertical você consegue ter essas informações. Então, vamos passar aqui para frente. Beleza, pessoal. Alguém tem alguma dúvida sobre a análise vertical ou horizontal? Amanda, alguém apresentou alguma dúvida, algum comentário? Até agora não, Lucas. Se o pessoal quiser fazer a pergunta... Show de bola, pessoal. Enquanto eu vou apresentando... Isso. Podem ir falando, tá, pessoal, no chat. Caso surja alguma dúvida, vocês podem ir falando aí no chat que a Amanda está anotando. Ou se você quiser também, acena aí com a mãozinha no Microsoft, que você liga o microfone e pode tirar a dúvida. Bom, pessoal, vamos seguir então. Tendo utilizado, né, a ferramenta da análise horizontal e vertical para fazer aquela leitura mais dinâmica do balanço patrimonial, vai surgir algumas figuras aí que a gente chama de índices ou indicadores que vão te auxiliar, ou seja, vão acelerar o seu trabalho na hora de analisar uma empresa, certo? Esses índices, né, são extremamente importantes, principalmente para quem costuma fazer isso com frequência e acompanhar ao longo dos períodos, ao longo dos anos, o comportamento desses índices, pessoal. O primeiro que a gente vai falar aqui são os índices de liquidez, certo? O que raio é liquidez? Você deve estar se perguntando. Liquidez, em contabilidade, é a velocidade de você transformar um bem em dinheiro, certo? Então, por exemplo, vou imaginar aqui que eu sou uma empresa que constrói sapatos. E na minha empresa eu tenho um estoque de sapatos e eu tenho uma máquina de sapatos que eu uso para costurar os sapatos. É muito mais fácil eu transformar o meu sapato em dinheiro do que a minha máquina de costurar sapato em dinheiro. Porque é muito mais fácil para mim, que sou produtor de sapato, entrar em contato com fornecedores e os fornecedores comprarem meus produtos do que eu colocar uma máquina que não vai ter tanta demanda assim por ela à venda. E o meu objeto de trabalho, a minha atividade principal é vender o quê? Sapato. Não é vender máquina de costurar sapato, eu fabrico. Então, em contabilidade, liquidez está relacionada à facilidade de você transformar aquele bem em dinheiro. No caso de contas bancárias, valores em caixa, isso já é o auge da liquidez. Então, são ativos totalmente líquidos ou ativos de liquidez imediata, que a gente costuma chamar. Então, esses índices de liquidez, eles servem para quê? Eles servem para acompanhar a liquidez da empresa. E quando a gente fala de liquidez, a gente está relacionando a capacidade de pagamento, certo? No curto prazo. Por exemplo, você é um cara que gosta de investir em empresas que pagam bons dividendos. Então, se você se preocupa com isso, necessariamente você precisa acompanhar os índices de liquidez da empresa. Porque se a empresa não possui uma boa liquidez, dificilmente ela vai ter recursos para pagar dividendos. Então, vamos lá. Quais são os 3 principais índices de liquidez que a gente observa, que a gente estuda? O primeiro é o índice de liquidez corrente, pessoal. Esse índice ele mostra quanto a empresa possui de recursos de curto prazo, que seria ali na conta ativo circulante, certo? Lá do balanço patrimonial, para cada real de dívidas de curto prazo, que seria o passivo circulante. Lembra que naquela aula anterior de contabilidade a gente tinha falado que o ativo circulante ele representa tudo aquilo que a gente tem de bens e de recursos de caixa que são os recursos de liquidez imediata, equivalentes de caixa, estoques, tudo aquilo que a gente pretende, digamos, realizar dentro de 12 meses. Então, todos os meus bens que ou são dinheiro ou vão virar dinheiro em 12 meses estão no meu ativo circulante. Já na conta passivo circulante, a gente vai ter todas as obrigações que serão exigidas no curto prazo, ou seja, dentro de 12 meses. Então, o que esse indicador de liquidez corrente faz é pegar o seu ativo circulante e dividir pelo seu passivo circulante. O denominador, que é o passivo circulante, vai ficar 1, certo? Vai virar 1 aqui embaixo. E o de cima vai mostrar quanto que você tem para cada um que você deve aqui embaixo. Por exemplo, no caso da Ambev, o ativo circulante da Ambev ele é de 31 bilhões e 86 milhões. E o passivo circulante dela
é de 25 bilhões. Então, o que acontece? Nesse caso, essa divisão aqui dá 1,23. O que é que esse índice ou esse indicador aqui está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, que a Ambev, ela possui, aí com o seu balanço do último trimestre, R$ 1,23 disponível para cada R$ 1 que ela deve. Ou seja, ela tem 23 centavos a mais de sobra, digamos assim. Ó, o caso da Petrobras, bem parecido. A Petrobras possui no seu ativo circulante 163 bi e ela deve no seu passivo circulante 134. Ou seja, para cada R$ 1 que a Petrobras deve, ela possui 1,21 disponível, certo? Ou que são liquidez imediata, ou que dentro de 12 meses se tornarão líquidos, certo? E esse próximo indicador aqui, liquidez seca. Esse indicador é um dos meus favoritos, por quê? Porque ele faz basicamente a mesma coisa que o indicador de liquidez corrente faz, mas ele vai tirar dessa conta o valor dos estoques, certo? E das despesas antecipadas. Algumas empresas possuem políticas de pagar despesas antecipadamente, você não vai ver isso em muitas empresas, mas você também tiraria da conta. O mais comum é que você sempre use o ativo circulante sem os estoques. Então, se eu pegar, mesmo caso aqui da Ambev, tá? Estou pegando a Ambev, a 31 bilhões ali, o seu ativo circulante. Só que eu estou tirando dessa conta 7,7 bi. Por quê? Isso aqui representa os estoques da Ambev. E aí eu vou fazer essa divisão pelo mesmo denominador aqui, tá? Que é o passivo circulante. O denominador não vai mudar. E a conta agora já cai de 1,23 para 0,93. Olha o caso da Petrobras, bem parecido também. A Petrobras tem lá o seu ativo circulante, certo? 163 bi. Só que, descontando o valor dos seus estoques, que está lá no balanço patrimonial de 31 bilhões, e dividindo pelo mesmo denominador, que é o passivo circulante, o seu índice cai lá da liquidez corrente de 1,21 para 0,98 na liquidez seca. O que é a liquidez seca? Por que a liquidez seca é importante, pessoal? Porque esse indicador, ele consegue tirar o efeito do estoque da sua conta. Isso é necessariamente importante você verificar quando você está trabalhando com uma empresa que possui ativos mais difíceis de serem vendidos. Por exemplo, ativos que giram com uma velocidade um pouco menor. Uma empresa como, por exemplo, a Ambev, ela consegue girar os seus estoques mais rápido do que uma empresa que fabrica aviões ou navios, até por causa do próprio ciclo operacional da empresa. Então, o efeito dos estoques pode mascarar muito a liquidez da empresa. Você pode achar que a empresa está extremamente líquida, possui uma excelente capacidade de pagamento, mas às vezes a maior parte do seu capital, dos seus recursos, aliás, ali no circulante, está comprometida nos estoques, certo? E aqui, o último índice de liquidez, que é a liquidez imediata, vai trabalhar apenas com a conta caixa e equivalentes de caixa. Ou seja, como eu tinha falado para vocês, liquidez imediata, né, contas de liquidez imediata ou caixa equivalente de caixa, é tudo aquilo que já é dinheiro. Então, essas contas são o quê? A conta caixa, a conta bancos e a conta aplicações financeiras de liquidez imediata. Vão existir 3 contas de aplicações financeiras nos balanços das empresas. Tem uma que está dentro da conta caixa equivalente de caixa, que são contas que são aplicações financeiras que podem ser realizadas em até 90 dias. Isso aí é um equivalente de caixa. Já aplicações que vão vencer de 90 dias para 1 ano, vai aparecer no ativo circulante, e as aplicações para longo prazo no ativo não circulante. Então, esse índice de liquidez imediata, ele vai trabalhar apenas com a conta caixa e equivalentes de caixa, como se ele estivesse mais preocupado com o que a empresa tem agora, tipo, para pagar amanhã. Então, a gente vai fazer a mesma divisão pelo mesmo denominador, que é o passivo circulante. Então, vamos para o caso da Ambev, tá? A Ambev, a conta caixa e equivalente de caixa, fechou o primeiro trimestre de 2020 com esse valor, 13 bi. Dividindo pelo seu passivo circulante, que são as suas obrigações aí no curto prazo, a gente chega a um índice de 0,52. O que é que isso quer dizer, pessoal?
que para as dívidas que a Ambev tem para pagar daqui até o próximo ano, daqui até o final do ano, daqui até 12 meses, a Ambev já tem metade disso no caixa agora. Se ela quiser pagar metade das contas que ela tem até o final do período, ela já pode pagar, porque já está disponível, já está em caixa, certo? O da Petrobras, o indicador ainda deu melhor, porque veja, você lembra que a gente falou que o caixa da Petrobras deu uma subida forte, né? A Petrobras captou muitos recursos, está com caixa bem reabastecido. Então a gente tem lá na conta caixa da Petrobras 80,38 bilhões, ou seja, são 80 bilhões e quase 400 milhões no caixa da Petrobras. Eu acho que isso aqui deve ser mais que o Fundo Garantidor de Crédito. Eu ainda vou dar uma olhada nisso. Mas é muito caixa, pessoal. Dividido pelo passivo circulante, que são todas as obrigações da empresa no curto prazo, ou seja, ali dentro de 12 meses, que é que a gente tem um indicador de 0,60, certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a Petrobras decidir pagar todas as suas dívidas de hoje até os próximos 12 meses, ela já consegue pagar 60% dessas dívidas só com o que ela tem em caixa. Então, isso é o... Código de barra aí que eu acho que tá errado. Oi? Lê o código de barra para mim que eu acho que tu mandou errado, tá indicando errado aqui. Código de barra? Que código de barra? Diz aí a numeração. É 04192. Eu acho que o Romeu tá falando com alguém. 020. Eu te perdoo, Romeu. Faz parte. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Índices de endividamento. Pessoal, liquidez, a gente estava falando de quê? Falando de capacidade de pagamento, certo? Quando a gente vai falar de índice de endividamento, a gente está pensando mais na estrutura de capital da empresa, certo? Para o pessoal que está me assistindo aí no Instagram, acessa o link, tá, pessoal, que está lá na minha bio, para vocês verem os slides que eu estou passando, para vocês não perderem nada. Os indicadores de endividamento, que também são chamados de indicadores de estrutura de capital, você vai ver aí nos livros de contabilidade, de análise de balanço, vários nomes diferentes, mas geralmente estão se referindo sempre ao endividamento ou estrutura de capital. A gente vai ter dois índices que a gente vai trabalhar aqui hoje. O primeiro deles é o índice de endividamento, propriamente dito, ou como alguns gostam de chamar, o índice de alavancagem, certo? Esse índice, ele mostra quanto a empresa tem de dívidas com terceiros. Quando eu digo dívidas com terceiros, eu estou me referindo a capital de terceiros. Lembra que a gente viu lá na aula passada que o capital de terceiros ele é formado por passivo circulante e passivo não circulante. Para cada real de recursos próprios. Recursos próprios, meu querido, é o dinheiro que você comprou lá, as suas ações, quando a empresa fez o IPO ou follow-on, lançamento secundário de ações, tá? Quando você comprou lá as ações da Petrobras ou da Ambev, isso aí é recurso próprio da empresa. É recurso que está lá no capital social, lá no patrimônio líquido. O que é que esse índice de endividamento ou alavancagem ele vai indicar, né? Ele indica a dependência que a entidade apresenta com relação a terceiros e, nesse sentido, o risco a que está sujeito. Vamos lá, como é que é calculado isso? Muito simples. Endividamento é igual capital de terceiros, e aí quando eu falo capital de terceiros, eu estou falando de quê? Passivo circulante e passivo não circulante. Deixa eu ver se eu consigo até colocar aqui o marca-texto. Passivo circulante e passivo não circulante, tá? Então, vamos lá. Se eu somar o passivo circulante com o passivo não circulante da Ambev, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aí 41 bi, aqui, ó. Dividido pelo patrimônio líquido. Onde é que eu estou pegando essas informações, pessoal? Tá lá no balanço patrimonial, tá? Tudo aqui tá no balanço patrimonial, não tirei de canto nenhum, tudo do balanço. E da DRE. No caso, até agora, a gente está usando só o balanço. Puxando lá o patrimônio líquido, que está no balanço patrimonial da Ambev, a gente vai ver que ela tem lá 72 bilhões. Quando eu faço essa divisão, eu chego a um número aqui, ó, 0,58. Aí você me pergunta, o que raio significa esses 0,58? 0,58 está dizendo o seguinte: para cada R$1
que a Ambev tem de recursos próprios, de capital próprio, ou seja, de recursos que saíram do bolso dos acionistas, ela tem 58 centavos emprestado, pego emprestado, certo? Pego de bancos, pego de linhas de crédito, de financiamento, ou então de fornecedores que constam lá na conta passivo circulante, certo? O que acontece muito, pessoal, e o que eu, na verdade, também aconselho bastante, fazer sempre essa conta apenas com passivo oneroso. Quando eu falo passivo oneroso, eu estou me referindo apenas a contas de empréstimos bancários e financiamentos. Porque você vai se lembrar que na conta passivo circulante, a gente vai ter lá, por exemplo, fornecedores a pagar, impostos a pagar. Todos digamos, esse capital de terceiros, ele não é oneroso para a empresa. O que é oneroso são os financiamentos e empréstimos. Então, é recomendado também que você faça esse cálculo pensando só nos capitais onerosos, certo? Que seriam empréstimos e financiamentos. A gente vai ter uma conta lá na frente com isso. Mas, resumindo, para cada R$1 que a Ambev tem, né, de recursos próprios, ela pega lá 58 centavos emprestado. Ou seja, ela tem mais recursos próprios do que recursos de terceiros. Por que isso é extremamente importante, pessoal? Deixa eu dar um exemplo aqui bem trivial para você entender. Vamos supor que você está precisando de um dinheiro emprestado, e aí você vai e fala com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, uma pessoa ali da sua casa, da sua família que está com você, que sabe que você é uma pessoa de confiança, que assim que possível você vai lá e paga para ela, devolve aquele recurso lá para ela. Beleza, você pegou esse dinheiro emprestado, você até tem uma preocupação em pagar, mas como você sabe que é o seu pai e a sua mãe, se você passar por alguma dificuldade que você não conseguir pagar no prazo que você prometeu, pai e mãe entende, é de casa, pai e mãe entende. Agora imagina que você foi e pegou esse dinheiro, esse mesmo dinheiro que você estava precisando, ao invés de você pegar com o seu pai, com sua mãe, pessoa ali da sua casa, você pegou com um conhecido seu, um colega de trabalho, ou de repente o amigo de um amigo seu, uma pessoa que não é ali, digamos, de casa, uma pessoa que é de outro ciclo de convivência. Se você chegar para essa pessoa e para falar, rapaz, eu não vou conseguir pagar nesse tempo que a gente acordou, a conversa já vai ser outra, o tom já vai ser outro. Por quê? Porque não é uma pessoa de casa. A mesma coisa funciona no mercado financeiro, pessoal. Ações são títulos que não possuem nenhuma rentabilidade pré-definida, nenhuma taxa pré-definida, também não possuem amortização e resgate. Então, você só compra a ação, você só empresta dinheiro para a empresa se você realmente confiar que ela vai te pagar algum retorno aí nos próximos meses, nos próximos anos, certo? Mas a empresa não tem nenhuma obrigação de pagar, por exemplo, tem que pagar 5% de dividendos esse ano, porque senão vai ter juros, vai ter multa, eu posso ser executado, o banco vai quebrar minha conta. Não existe isso. Já quando você pega recursos de banco, existe isso. Então, digamos que o risco aumenta, o risco da empresa aumenta. Quanto mais ela está alavancada, digamos assim, quanto mais recurso ela toma emprestado, mais aumenta o risco da empresa, certo? Vamos ver o caso da Petrobras aqui. A Petrobras, se eu pegar aqui os recursos que ela tem no patrimônio líquido, tá, pessoal? Patrimônio líquido, como você já sabe, são aqueles recursos ali próprios, tá? São os recursos dos acionistas. Ela tem 234 bilhões de patrimônio líquido. Já o que ela tem de endividamento, capital de terceiros ali, no seu passivo, né, circulante e não circulante, vai para 736 bilhões. Fazendo essa divisão, você chega a um indicador, né, de endividamento ou de alavancagem de 3,14. O que é que isso significa? Significa que para cada R$1 que a Petrobras possui de recursos próprios, ela possui 3,14 centavos de passivo circulante ou não circulante. Aí você agora está se perguntando, isso é bom ou isso é ruim? Não tenho como dizer aqui, e eu sou extremamente... eu estaria cometendo suicídio se eu dissesse que
A Ambev é melhor do que a Petrobras em termos de endividamento. Por quê? Porque são dois setores diferentes, pessoal. Eu estou utilizando esses dois balanços aqui só para utilizar balanços diferentes de empresas diferentes, para você ver, de fato, a diferença de uma estrutura para outra. Mas determinado setor pode exigir uma alavancagem maior. E para outro setor pode não ser mais tão interessante assim. Entendeu? Então, não existe aqui qual empresa é melhor que a outra, certo? O que você vai fazer é comparar, por exemplo, a Ambev com outras empresas do setor de bebidas e alimentos, para você ter mais ou menos uma média do setor e você perceber se a Ambev tem andado na média ou se ela está um pouco abaixo, um pouco acima da média. Fazer essa comparação sempre com empresas de mesmo setor, tá? Como está aqui um de lado da outra, no bastidor, você pode pensar que eu estou comparando, mas eu não estou comparando, tá, pessoal? Isso aqui é só uma exemplificação. E qual é esse outro indicador de endividamento que a gente tem aqui? É o indicador de dívida líquida sobre EBITDA. A dívida líquida sobre EBITDA, como eu coloquei aqui para vocês, pessoal, evidencia quanto a empresa possui de dívidas líquidas, certo? Vou marcar aqui dívidas líquidas para cada real gerado em suas atividades operacionais. Ou seja, para todo aquele caixa que ela gera nas suas atividades operacionais, que são suas atividades principais, no período em análise, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá, dívida líquida, você deve estar se perguntando. A dívida líquida, eu trouxe para vocês o conceito. É o total do passivo oneroso, descontado das disponibilidades. Eu falei para vocês ainda agora que passivo oneroso dizia respeito a quê? A todo aquele passivo, aquelas contas que são tomadas de bancos, certo? Por meio de financiamentos e empréstimos, tá? Se você pegar todos esses recursos que a empresa tem lá, emprestados de bancos, e você descontar, né, fazer ali uma subtração do seu caixa, dos seus caixa equivalentes de caixa, que seriam as disponibilidades, você vai ter a dívida líquida. Ou seja, é tudo aquilo que a empresa deve, que ela não tem condição de pagar agora, que ela vai pagar nos próximos períodos, digamos assim. É como, dando um exemplo bem simples, digamos que você tem 50 reais no bolso e você está devendo aí 50, certo? Aliás, você está devendo 100. Então, o que acontece? 50 reais você já consegue pagar. Então, a sua dívida, de fato, a dívida líquida é só 50, porque o restante, a outra metade, você já está no bolso. Então, esse indicador, ele faz exatamente isso. Ele pega o total de suas dívidas, né, de passivo oneroso, que são recursos tirados de bancos, e faz essa subtração do caixa, tá? E o EBITDA, né? O que raio é o EBITDA? Pessoal, esse indicador aqui, ele é um dos mais importantes de todos os indicadores que a gente tem. Por quê? Porque ele é um somatório das receitas operacionais da empresa, descontado, né? Ou seja, não levando em consideração amortização, que é uma despesa que não é caixa. Também, sem levar em consideração despesas financeiras, que seriam juros pagos a bancos, a linhas de crédito, e também sem levar em consideração os lucros, aliás, os impostos sobre os lucros, certo? Por que esse indicador existe? Qual é a ideia desse indicador aqui? Esse indicador, a ideia dele é ser digamos, um medidor de potencial de geração de caixa, principalmente para você poder considerar uma empresa de um determinado setor com outro. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, especificamente, né, que nós temos uma das legislações tributárias mais complexas do mundo, que eu espero que mude com a reforma, mas você vai ter alguns setores que são extremamente penalizados, digamos assim, por meio de taxação. Por exemplo, empresas de importação são empresas que pagam muito mais impostos do que empresas que estão em outros setores mais, digamos, fundamentais. Digamos, por exemplo, o setor de alimentos. O próprio ICMS e o próprio IPI. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e o IPI é um imposto sobre produtos industrializados. Eles são seletivos. Então, quanto mais essencial o bem, mais barata é o imposto, menor é a alíquota do imposto.
Então, por exemplo, um perfume, que é um bem supérfluo, o IPI dele é lá nas alturas. Já uma roupa, um vestuário, o IPI dele é bem lá embaixo. Então, você pode ter alguma distorção quando você está analisando somente o lucro de uma empresa, de um setor, como, por exemplo, o setor que trabalha com essa parte de bens mais supérfluos e uma outra empresa que trabalha com o setor de bens mais essenciais. Então, esse indicador ele vai desconsiderar essa tributação, tá? O que é que a gente tem também? Despesas financeiras. Despesas financeiras são aqueles pagamentos de juros. É uma decisão de financiamento, certo? Quando a empresa opta por captar recursos através de juros, né, através de empréstimos bancários e financiamentos, isso é uma decisão de financiamento. Ela não atrapalha, não interfere na atividade operacional, então ela é desconsiderada. Então, esse indicador, dívida líquida sobre EBITDA, ele resume basicamente quantos anos a empresa precisaria estar em exercício aí para pagar toda a sua dívida, certo? Vamos lá. Vamos fazer o cálculo com a Ambev. Você agora vai estar se perguntando como assim a dívida líquida da Ambev está negativa aqui, ó. Você deve estar vendo que a Ambev tem uma dívida líquida negativa e deve estar se perguntando por quê. A verdade, meus queridos, é que a Ambev é uma empresa, posso dar muita opinião aqui, mas é uma empresa que consegue ter uma boa geração de fluxo de caixa e consegue ter um ciclo de pagamentos diferenciado. A Ambev consegue receber no curto prazo e pagar no longo prazo, então ela tem muito caixa. Então, se você pegar todos os recursos que a Ambev deve para bancos e para financiadoras, você vai ver que são poucos recursos. A gente viu isso aqui nesse índice de alavancagem aqui. Exatamente, fui para outra página, estava aqui do meu lado. A Ambev possui poucos recursos tomados de terceiros, comparado com o que ela tem de recursos próprios. Então, ela já não deve muito para banco. Então, quando você tem essa pouca dependência, né, de capital de terceiros, somado com a elevada posição em caixa, que é o caso da Ambev, você vai resultar numa dívida líquida negativa, certo? O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Se a Ambev quisesse hoje pagar todas as suas de financiamento e empréstimos, ela conseguiria pagar, só com o dinheiro que ela tem em caixa. Impressionante isso, né? Isso é muito bom. Se você procura empresas que tenham boa capacidade de pagamento, é sempre bom estar atento a esse indicador, dívida líquida sobre EBITDA. Ou seja, vai dar um valor negativo aqui nesse indicador, por quê? Porque o numerador foi negativo, né, pessoal? A dívida dela é negativa, ou seja, ela consegue pagar tudo que ela deve a bancos e financiamentos só com o seu caixa. Então, não tem muito o que se preocupar com isso na Ambev. E no caso da Petrobras? A Petrobras, o EBITDA dela, certo? A gente vai somar aí os últimos 12 meses, tá, pessoal? Você não faz só com de um trimestre, você faz com os últimos 12 meses ou do ano inteiro. Você vai ver que vai dar em 92 bilhões, ou seja, a geração de caixa da Petrobras em 12 meses. Ou seja, em 12 meses ela consegue gerar, por meio de suas atividades operacionais, 92 bilhões. Só que ela tem aí 266 para pagar a bancos. Então, somando todas as suas linhas de financiamento e linhas de empréstimo, diminuindo aí dos seus 80 bilhões que ela tem lá no caixa, a gente vai dar um indicador de 2,89. O que isso significa, pessoal? Significa que a Petrobras precisaria trabalhar quase 3 anos para poder pagar toda a sua dívida líquida, tá? Isso aqui é óbvio, pessoal. Vocês vão comparar sempre de setor para setor. Então, eu vou comparar uma empresa, por exemplo, do setor de construção civil com outras e perceber qual é a média daquele setor, se a empresa que eu estou investindo ela tem acompanhado a média do setor, se ela tem conseguido, digamos, uma geração de caixa maior para diminuir esse prazo. O que mais importante é que isso sempre se mantenha sob controle. Quando uma empresa ela começa a aumentar, digamos, esse seu indicador dívida líquida sobre EBITDA, pode ser um sinal daqueles que você vai parar e prestar atenção, ver se isso realmente está sendo rentável, tomar todos esses recursos de bancos
que são recursos de terceiros para financiar suas atividades, tá, pessoal? Vamos para os próximos indicadores aqui, que são os indicadores de eficiência, certo? Os indicadores de eficiência nada mais são do que aquelas famosas margens, tá? Margem de lucro que o pessoal fala. Isso aí são esses indicadores de eficiência. A gente vai ter 3 especiais. A gente vai ter margem bruta, margem EBITDA e margem líquida, tá? O que raio é a margem bruta? A margem bruta, ela é o indicador que vai medir a eficiência da empresa de transformar vendas em lucro, considerando apenas os custos diretos com mercadorias e serviços vendidos. Como é que eu calculo essa margem bruta? Muito simples. Você vai pegar lá na demonstração de resultado do exercício, que é a DRE, o valor do lucro bruto, você vai dividir pela sua receita líquida e vai colocar em percentual, certo? Vamos ver como é que a Ambev se saiu aqui neste indicador. Você vai perceber que a Ambev, ela teve aí um lucro bruto de próximo aí de 7 bilhões, tá? Um lucro que chegou aí perto de 7 bi. E a sua receita líquida foi de 12 bilhões, tá? O que é que isso significa? Que é fazendo essa divisão, né, multiplicando por 100, a margem bruta, né, a margem de lucro bruto, digamos assim, da Ambev, foi de 55,22% no primeiro trimestre de 2020. Quer dizer o quê? Que tirando aqueles custos principais, que são os custos diretos ligados aos produtos vendidos, a Ambev conseguiu ficar com 55% desses recursos, certo? E a Petrobras, como que a Petrobras se saiu? A Petrobras teve aí o seu lucro bruto de 31,62 bilhões e a sua receita líquida total foi de 75,47, certo? Isso dá uma margem de 41,9, pessoal. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, quer dizer que a Ambev foi melhor do que a Petrobras? Não, tá, pessoal? Lembre, eu estou aqui olhando para as duas empresas apenas em teor didático. Eu não posso comparar jamais uma empresa que vende bebida com a que vende derivados de petróleo. Então, não faz sentido algum fazer essa comparação. O mais importante que você vai fazer como investidor é fazer sempre o acompanhamento dessas margens. Não é bom, claro, que essas margens estejam sempre se deteriorando. O ideal é que elas sempre se mantenham ali na sua média, na média setorial, e que vá sempre aumentando, né? Ninguém gosta de ver suas margens de lucro caindo. Em alguns momentos, obviamente, que vai acontecer, porque as empresas vão passar por momentos difíceis, né? Como todo mundo passa, como todo mundo passou agora e está passando ainda, por exemplo, com esse Covid. As empresas sentem isso no bolso, então é normal. Mas é bom que sempre esses valores estejam caminhando numa média, certo? A partir do momento que você começa a ver essas margens caindo, entrando para o negativo, aí você já começa a prestar mais atenção na empresa para saber se ela ainda promete tudo aquilo que você espera ganhar, certo? E a margem EBITDA, a mesma coisa que a margem bruta, só que ao invés de usar o lucro bruto, eu vou usar o EBITDA, tá, pessoal? Aqui ele mede, uma margem EBITDA, ela vai medir a eficiência da empresa de transformar vendas em lucro, considerando todas as despesas e receitas operacionais. Lembra que eu falei para vocês que o EBITDA ela vai desconsiderar amortização, porque não tem reflexo no caixa, receita financeira, né, que são pagamentos de juros, e também os impostos. Então, você vai pegar aquele valor do EBITDA e vai colocar ele aqui dividindo pela receita líquida, certo, pessoal? É o mesmo cálculo da margem bruta, só vai mudar aqui o numerador. Então, vamos ver como que a Ambev se saiu aqui, né, nessa margem. A Ambev teve um EBITDA lá divulgado de 4,2 bilhões, certo? E as suas vendas, né, você vai ver que é o mesmo numerador da margem bruta para a margem EBITDA, 12,6 bilhões. Isso dá uma margem EBITDA de 33,34%. É basicamente um terço, certo? De margem EBITDA. E no caso da Petrobras, pessoal,
você vai ver aí esse asterisco aqui na Petrobras. Por que eu coloquei esse asterisco aí, pessoal? Porque a Petrobras, se você assistiu a nossa aula passada sobre contabilidade para investidores, você lembra que a gente fez uma leitura do balanço, né, da DRE da Petrobras, e a Petrobras ela registrou uma despesa com impairment, que é um teste de recuperabilidade dos ativos, que não tem reflexo no caixa, mas que ela é obrigada a registrar na sua demonstração de resultado para impedir que os ativos, né, imobilizados, ativo permanente, sejam registrados no balanço patrimonial da empresa a valores acima de seu valor recuperável. Então, as próprias normas internacionais de contabilidade já normatizaram isso e as empresas fazem esses processos, tá? Então, essa despesa de impairment, ela tornou o EBITDA negativo. Se você for abrir a demonstração da Petrobras, você vai ver que o EBITDA dela está algo parecido com menos 29 bilhões, uma coisa assim. Só que a própria empresa emitiu um EBITDA, um valor de EBITDA ajustado, certo? O que a empresa faz? Ela pega o EBITDA de acordo com a estrutura lá das demonstrações contábeis, no caso da DRE, e ela faz os ajustes para tirar dessa margem, para tirar desse valor tudo aquilo que não tem impacto no caixa. Então, quando ela vai tirando essas despesas de impairment, a gente chega no EBITDA, que é um indicador de geração de caixa, de 37,5, certo? Bilhões. E, de fato, esse EBITDA ajustado, ele reflete melhor a realidade da empresa. Por quê? Porque essa despesa que a Petrobras teve no primeiro trimestre com impairment não teve impacto nenhum no caixa. Pelo contrário, a geração de caixa da empresa, de acordo com a demonstração de fluxo de caixa, foi maior do que a dos períodos anteriores. Então, nesse caso específico, eu estou usando o EBITDA ajustado, por isso que eu utilizei aqui esse asterisco, tá, pessoal? E a receita líquida, a mesma da margem bruta, que é 75 bilhões. Isso dá uma margem EBITDA de 49,69%. Bom demais, né? Vamos lá para o último índice de margem de eficiência, que é a margem líquida. A margem líquida é a mais fácil de todas, porque ela vai pegar lá a sua última conta da DRE, que é a demonstração de resultados do exercício, e vai colocar ela contra a receita líquida, certo? Então ela visa o quê? Medir a eficiência da empresa de transformar vendas em lucro, considerando o quê? Considerando todas as despesas e receitas operacionais, possuam elas ou não impacto no caixa, certo? O resultado financeiro também é colocado dentro desse valor e os impostos. Ou seja, lembra que aqui na margem EBITDA a gente não considerava o que a empresa gastou com impostos, a gente não considerava o resultado financeiro, que era despesas que ela tinha ali com juros de empréstimos e financiamentos. A gente não considerava também aqui na margem EBITDA as despesas, né, que não tinham impacto no caixa, né, que é como, por exemplo, esse teste de recuperabilidade, depreciação de ativos. Já na margem líquida, a gente considera tudo. Então, a gente vai pegar o último valor ali na DRE, que é o seu lucro líquido, e dividir pela receita líquida, certo? Vamos ver como que a Ambev se saiu. A Ambev, no primeiro trimestre de 2020, teve um lucro líquido de 1 bilhão e 200, certo? E as suas vendas foram de 12,6 bilhões. Isso dá em uma margem líquida de 9,61%. Ou seja, de tudo que entrou na empresa, digamos assim, por meio de vendas, apenas 9,61% daquilo ali fica com a Ambev, certo? O resto vai para custear suas operações e o seu próprio financiamento de terceiros. E no caso da Petrobras, aqui a ruína foi grande, porque a gente teve essa despesa, né, de 65 bilhões que a Petrobras registrou com o teste de recuperabilidade. Como eu já tinha dito a você, reforço, não teve impacto no caixa, mas ela é obrigada a registrar essa despesa. Então, ela não vai ter lucro líquido, ela vai ter prejuízo líquido, um prejuízo, por sinal, muito grande, de 49 bilhões, considerando o ano de 2019, que a Petrobras bateu o recorde de lucro,
que foi de 40 bilhões, ela no primeiro trimestre reconhecer 49 de prejuízo só no primeiro trimestre, realmente não é muito bom. Mas o que alivia é saber que não possui impacto no caixa da empresa, certo? E qual foi a sua receita líquida? A mesma que eu usei nas outras margens, tá, pessoal? 75,47. Nesse caso, vai dar negativo, né, pessoal? Porque o numerador é negativo. Então, a empresa não teve nenhum retorno em termos econômicos. Teve em termos financeiros, sim, porque em termos financeiros eu só considero o caixa. Em termos econômicos, eu estou considerando despesas também não caixa, né? Despesas que não impactam caixa. Então, no geral, a empresa teve prejuízo. A margem de lucro líquido dela não foi positiva, tá? Imagens de rentabilidade. Vamos lá. Pessoal, esse indicador aqui, o ROI, o famoso Return on Equity, ele é não só meu, mas como de muitas outras pessoas também, o favorito. Porque, no final das contas, pessoal, isso aqui é o que importa na empresa, tá? Nunca esqueça esse indicador na sua vida. Esqueça até o número do seu telefone, seu CPF, mas nunca esqueça esse indicador e nunca deixe de utilizar. Por quê? Porque ele mede a rentabilidade do capital próprio da empresa. Ou seja, quanto que a empresa está conseguindo rentabilizar com aquele dinheiro que você colocou nela. Digamos, você comprou ações aí de uma empresa, como Ambev, por exemplo, e você percebe que ao longo do tempo a Ambev vai tendo lucros. Quanto que esses lucros, né, representam para cada real que eu investi na Ambev? Qual é o percentual disso? É o que esse indicador vai utilizar. O ROI é o mais importante e ele é super simples de ser medido. Como que é o cálculo? O cálculo é simples. Você vai pegar o lucro líquido da empresa e vai dividir pelo seu patrimônio líquido, certo? Muitas pessoas utilizam o patrimônio líquido do mesmo período. Outros preferem utilizar o patrimônio líquido final do exercício anterior, que seria, digamos, o patrimônio líquido inicial. Então, se eu estou trabalhando com 2020, e quando eu chego lá no último ano, eu quero ver a rentabilidade do patrimônio. Então, eu utilizaria o lucro líquido que foi apresentado lá no final do ano, dividido pelo patrimônio líquido que eu tinha no começo do ano, tá? Foi isso que eu fiz aqui no nosso exemplo. Então, vamos lá. Pegando aqui o caso da Ambev, a gente vai ter aí nesse trimestre um lucro líquido de 1 bilhão, 1,2 bilhão, certo? E o patrimônio líquido dela no trimestre anterior, certo? No quarto trimestre de 2019, a gente vai ter 62,5, certo? 72 bilhões e meio aí de PL. Isso dá míseros 1,94%, tá, pessoal? Aí você pensa assim, poxa, que ruim, né? A Ambev, com a rentabilidade tão baixa como essa, sobre o patrimônio líquido. Não dá, tá, pessoal, para você fazer esse tipo de análise da empresa olhando só um trimestre específico, muito menos um trimestre que acontece uma catástrofe de nível mundial, como esse Covid-19, que impacta todos os mercados. Então, o que é interessante você fazer? O acompanhamento desse índice. Você vai acompanhando. Se a empresa consegue, e é o esperado, que ela vá aumentando esse indicador, ou seja, aumentando o retorno que a empresa gera sobre o patrimônio dos sócios, dos acionistas, então a empresa, digamos, está acertando nas suas políticas operacionais, de financiamento. Agora, se você percebe que a empresa está cada vez mais caindo ou derrubando esse indicador, que o retorno ali não consegue passar de um percentual médio do setor, então isso já é algo para você prestar mais atenção. Esse indicador é tão importante, pessoal, e ele é tão simples de ser observado. O cálculo dele é muito simples. Você já encontra esses indicadores nos próprios balanços. As empresas, quando emitem os balanços, já emitem esses indicadores e gráficos mostrando a performance desse indicador ao longo dos períodos. Mas, infelizmente, muita gente não observa e investe aí em empresas que estão há, sei lá, 10, 5 anos sem dar um ROI positivo, tá, pessoal? Tenham cuidado para vocês tomarem decisões corretas. O ideal é que sempre o seu patrimônio esteja sendo rentabilizado, beleza? E o ROI da Petrobras, tá, pessoal?
Foi ruim, né, pessoal? Como a gente viu que o lucro líquido dela não foi lucro líquido, né, não foi prejuízo líquido de 49 bilhões, a gente vai ter um patrimônio líquido ali perto dos 300 bi. Esse ROI vai dar negativo, ou seja, a empresa não está conseguindo rentabilizar o patrimônio dos acionistas, pelo contrário, está tendo prejuízo, está consumindo aí os seus recursos em vão, digamos assim. E você pode pensar, nossa, que horrível, Petrobras com esse indicador de rentabilidade ridículo, não vou investir nessa empresa, nunca mais na minha vida, nunca vou entrar. Calma, tá, amigo? Observa o histórico da empresa. Nunca tome decisões pensando só num trimestre específico, num ano específico. O interessante aqui é a gente perceber tanto a evolução quanto a redução desses indicadores. Então, faça sempre uma análise de pelo menos 10 anos para cá. Nunca faça análise de um trimestre ou de um ano e tome decisões de investir ou não numa empresa, tá? E o retorno sobre o investimento, né, que é esse outro indicador aqui. Para facilitar, eu gosto de chamar ele de ROI. Quem já tem o ROI, fica ROI e ROI, tá? Esse indicador é o quê? É um indicador financeiro que mede a rentabilidade de todo o capital investido na empresa, levando em consideração os recursos de terceiros, certo? Que são aqueles passivos onerosos. O que são passivos onerosos, vocês já estão cansados de saber, são os recursos tomados de bancos por meio de empréstimos e financiamentos, tá? E também leva em consideração os recursos próprios, ou seja, ele vai somar aí o PL, certo? Que é o que a gente tinha aqui no ROI, mais os recursos que foram tomados de bancos, são passivo oneroso. E aí ele vai pegar o lucro líquido? Não. Ele vai pegar o lucro operacional líquido, tá, pessoal? Você vai ter essas informações aonde? Lá na DRE. Quando você chegar lá em lucro operacional líquido, o resultado operacional, você vai ter esse lucro operacional líquido. Porque ele aliás, você vai ter só o lucro operacional, tá? Aí você tem que usar ele líquido. Como é que você faz essa liquidez? Você diminui do que foi pago de impostos, certo? Então você pega o lucro operacional da empresa e subtrai do impostos pagos no lucro, certo? E qual é o denominador? São os investimentos, que é o PL, são os recursos próprios, mais o passivo oneroso, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como que ficou o caso da Ambev, né, nesse primeiro trimestre aí? A Ambev teve lá o seu lucro operacional líquido de 2,748, ou seja, chegou aí perto dos 3 bilhões de lucro operacional líquido. E qual foi o investimento, né? Qual o investimento que a Petrobras tinha? Aliás, perdão, a Ambev. Ela tinha 65,6 bilhões, certo? Que dizia respeito ao quê? A recursos próprios e recursos de terceiros, seria o passivo oneroso. Isso dá um retorno sobre o investimento de 4,19, tá? E na Petrobras, não vai fazer muito sentido a gente fazer esse cálculo, porque a gente teve, já não foi nem lucro operacional líquido, foi um prejuízo operacional líquido. Então a Petrobras não teve, digamos, retorno, ela teve um prejuízo, ela não conseguiu rentabilizar o patrimônio, o capital tanto de terceiros quanto capital próprio, que são dos acionistas, tá? E vamos ter também, pessoal, um indicador de rentabilidade que é muito simples de ser calculado, que ele é o GAF, o grau de alavancagem financeira. Ele mede a capacidade, né, que os recursos de terceiros, que seriam passivo oneroso, apresentam de elevar ou reduzir os retornos líquidos dos proprietários, tá? Como é que ele é calculado? Muito simples. Você pega o seu ROI e divide pelo seu ROI. Muito simples. Retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, dividido pelo retorno sobre o investimento, que é o ROI, certo? Qual é a lógica aqui desse indicador, pessoal? Sempre que o indicador dá acima de 1, quer dizer o quê? Quer dizer que a alavancagem financeira da empresa faz sentido, ou seja, que digamos, o retorno do acionista, o retorno sobre o capital próprio da empresa, ele foi maior
do que o retorno sobre o investimento total, que seria o investimento considerando todos aqueles recursos tomados de bancos. Então, se deu acima de 1, excelente, faz sentido essa alavancagem. Se deu abaixo de 1, não está fazendo tanto sentido essa alavancagem, tá? Vamos ver aqui como que se comportou a Ambev e a Petrobras, tá? A gente tem a Ambev com 1,94 de ROI. A gente pegou aqui, tá? E o seu ROI, 4,19. Isso dá um grau de alavancagem financeira de 0,46, ou seja, tomar recursos de terceiros, né, recursos onerosos, passivo oneroso, não contribuiu para elevar os retornos dos proprietários. Aí você pensa, nossa, então a Ambev deveria pagar logo esses empréstimos de financiamento, nunca mais pegar dinheiro de banco. Não necessariamente, tá, meu querido? Você precisa observar a performance desse indicador. Não é apenas porque em um trimestre ou em um ano esse indicador deu abaixo de 1 que não faz sentido. É preciso observar a performance e a média do setor, tá bom? No caso da Petrobras, a gente teve um numerador negativo, um denominador negativo, por isso que vai dar uma divisão aqui positiva, certo? Contudo, não faz sentido observar esse grau de alavancagem, porque a empresa não teve retorno nem sobre o patrimônio dos acionistas, nem sobre capital de terceiros, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, a gente já está caminhando para o nosso final, tá? Porque eu imagino que vocês já devem estar próximos de morrer aí, cansados de muito conteúdo, e realmente contabilidade não é a coisa mais interessante do mundo, mas isso aqui é extremamente importante, pessoal, para você que quer investir bem, que não quer ficar sendo levado no efeito manada. Conhecer essas empresas, conhecer esses indicadores e essas análises vai fazer toda a diferença na sua vida como investidor. Eu trouxe aqui para vocês um resumo, tá? De todos esses indicadores que a gente observou. Então, a gente vai ter a liquidez. Quais são os índices de liquidez? Corrente, seca e imediata. A gente vai ver a Ambev aí performando de 1,23 até 0,52 da sua liquidez. E a Petrobras de 1,21 até 0,60 de liquidez. Pode parecer que a Petrobras foi melhor aqui na liquidez imediata do que a Ambev. Só que eu preciso reforçar isso, pessoal. Não estou comparando Ambev com Petrobras, tá? Eu estou dando exemplos aqui, porque isso não se faz. É como você comparar Romário com Michael Jordan. Michael Jordan precisa ser alto porque ele joga basquete. Mas Romário, baixinho mesmo, fazia gol, não precisava ser alto, porque no futebol não precisa disso tudo. Então pode ser que num determinado setor você precise de muito caixa, pode ser que em outro não. Pode ser que num determinado setor faça sentido se alavancar, em outro não. Então você sempre precisa fazer comparações dentro do mesmo setor, tá bom? E o mais importante também, fazer sempre o acompanhamento desses índices ao longo dos períodos, tá? Endividamento, a gente teve lá a Ambev maravilhosa, como sempre, uma alavancagem baixa, pouco risco, e dívida líquida negativa resultando em suficiência de caixa para pagar todo o seu passivo oneroso, certo? A Petrobras teve lá sua alavancagem de 3,14, como a gente viu, e dívida líquida de 2,89, ou seja, tem que trabalhar quase 3 anos aí para pagar seu passivo oneroso, certo? Eficiência, pessoal. Nos indicadores de eficiência, a gente tem o quê? A Ambev aí tendo excelentes margens brutas e também EBITDA, só que perdendo um pouco nas margens líquidas, tá? A Petrobras também teve uma margem líquida que não foi boa, não foi bonita, foi negativa, mas conseguiu aí manter as suas margens próximas do padrão. Como é que você vai fazer isso? Você vai comparar com os exercícios anteriores. Nunca é bom que essas margens estejam se deteriorando. É bom sempre que elas estejam estáveis e crescendo, certo? Crescendo continuamente, ou pelo menos acompanhando a média de crescimento do setor. E em termos de rentabilidade, a gente teve a Ambev com um retorno não tão bom, bastante diferente aí da sua média, por causa tanto da queda das vendas quanto da queda do lucro proporcionado por essa pandemia, que trouxe desafios enormes para esse setor, e também trazendo
retorno sobre o investimento total também não tão interessante assim como sempre apresentou. E a Petrobras, a gente teve também 2 resultados negativos, rentabilidade sobre capital próprio negativo em 16% e sobre capital total, que seria investimentos de bancos e de acionistas, também negativo. Por fim, o grau de alavancagem da Petrobras e da Ambev. A gente tem a Ambev com uma alavancagem que não fez muito sentido para seu resultado, não contribuiu para o crescimento do retorno do patrimônio líquido, que seria o patrimônio dos sócios. E a Petrobras, como teve retornos negativos, apresentou um indicador positivo, mas que também não faz sentido porque nenhum dos dois houve retorno. Não teve retorno nem para o sócio, nem teve retorno para o banco. Então, esse indicador já não faz muito sentido, tá? Aqui embaixo a gente tem, de forma gráfica, a mesma coisa que eu acabei de mostrar a vocês, só para facilitar a ideia. Você não me venha, por favor, dizer que, no caso, aqui a Petrobras é mais alavancada, é uma empresa pior do que a Ambev, porque a Ambev tem mais recursos próprios. Não estou comparando uma com a outra, pessoal. Bom deixar isso sempre bem claro. Mas o que é mais importante é você fazer um acompanhamento. No caso, se você é acionista da Ambev, acompanha as margens, por exemplo, bruta, acompanha as margens EBITDA e líquida, acompanha os indicadores de liquidez, vai vendo como que esses índices vão performando ao longo do tempo. À medida que você vai fazendo todo esse acompanhamento com a empresa, você vai sentindo mais segurança ou de entrar na empresa através de uma compra de ações, ou quando ela vai perdendo, né, esses resultados positivos, você vai começando a ligar o seu alerta. E aí você pode também estar se perguntando, certo, mas o que tudo isso tem a ver com o preço da ação? O que tudo isso tem a ver com o valor que eu vou pagar para ter a ação na minha carteira? Deveria ter tudo a ver, tá, pessoal? O mundo ideal é o mundo que as empresas crescem de preço quando os lucros vão aumentando, quando a distribuição de dividendos vai aumentando. Só que no mercado financeiro, o curto prazo ele é extremamente irracional e ele não está nem um pouco preocupado com fundamentos. Então, encontrar empresas que possuem boa liquidez, bom endividamento, uma excelente eficiência e rentabilidade, mais importante de tudo, sobre o patrimônio dos sócios, a preços baixos, é o ideal. É a prática, é a metodologia de Benjamin Graham, é a metodologia de Warren Buffett. Então, o mercado de curto prazo, as variações de preço de curto prazo vão criar essa oportunidade. Benjamin Graham viu isso em 70 e isso existe até hoje. Por causa dos movimentos de especulação, você vai encontrar empresas boas, como empresas que apresentam bons indicadores, como esses que a gente estudou, a preços razoáveis. Mas você só vai saber se essas empresas são boas de verdade se você souber fazer o seu dever de casa, que é analisar os balanços da empresa. Então, pessoal, o que a gente fez? A gente já observou os balanços naquela aula passada, viu o que é um balanço patrimonial, viu o que é uma demonstração de resultado, viu o que é uma demonstração de fluxo de caixa. E hoje a gente fez um exame aqui dos demonstrativos, né? A gente olhou aqui o balanço da Petrobras, olhou a DRE, olhou da Ambev também. A gente utilizou análise horizontal e vertical, por exemplo, para ver a variação do caixa da Petrobras. A gente viu vários índices aqui, índices de rentabilidade, índices de liquidez, de endividamento. E agora a questão, né? O que isso significa para você, tá? Quando você vê, por exemplo, esses resultados aqui, o que é que isso significa para você? Eu não posso te dizer, amigo. Essa é a parte que você vai ter que tomar suas próprias decisões. É a sua conclusão sobre a empresa. Não existe uma empresa que vale a pena estar na sua carteira e uma que não vale. Quem vai dizer tudo isso é você, é a sua estratégia, é aquilo que você definiu com o seu assessor de investimentos na hora de pensar em ações, pensar em ativos de renda variável. Contudo, o que a gente pode te ajudar, e espero ter ajudado, é observar bem, aprender a ler as demonstrações e examinar, encontrar um sentido lógico atrás de tudo aquilo, de todos aqueles números, tá, pessoal? A conclusão que eu trago, a mesma que eu trouxe na outra aula, vale a pena repetir.
A capacidade de atingir resultados fora do comum dependerá do esforço e da inteligência dedicados aos seus investimentos, assim como do grau de insensatez, certo? Grau de insensatez do mercado acionário, predominante durante sua carreira de investidor. Quanto mais insensato for o mercado, aliás, o comportamento do mercado, maior a oportunidade para o investidor de perfil empresarial. Grava isso, amigo. Se você tem esse perfil de investidor empresarial, se você é um cara que analisa empresas, que gosta de olhar balanços, você vai saber na hora, principalmente não entrar em barcos furados. Então, o mercado de curto prazo, a volatilidade no curto prazo, vai abrir caminhos para o value invest, que é investir em empresas de valor que estão sendo negociadas a preços atrativos. Mas você só vai fazer isso se você tiver esse perfil empresarial, se você souber ler um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado e uma demonstração de fluxo de caixa, tá, pessoal? Com isso, meus amigos, eu concluo essa apresentação aqui, já agradeço a presença de vocês aqui, mas quero deixar vocês inteirados aqui com os nossas redes sociais, tá? Não deixa de seguir o nosso canal no YouTube, amigo. Nosso canal do YouTube, ele tá recheado de coisa boa, certo? Tem muito conteúdo aí para quem gosta de investimento, não só em ações, também em renda fixa, em crédito privado, em vários outros ativos que o mercado financeiro põe à sua disposição, como fundos imobiliários, enfim, não deixa de acompanhar o nosso canal. Também não deixa de seguir a gente no Instagram. O Instagram é o nosso principal meio de comunicação, tá? Onde a gente vai falar sobre todas as nossas programações, tudo que ainda está por vir. Então segue lá o nosso Instagram e também o nosso Facebook, que a gente utiliza para postar todos esses anúncios das nossas programações. E se você quiser ler um pouco mais sobre esses conteúdos, acessa o nosso site, amigo. Lá você vai ter o nosso blog. Nossos 11 sócios vivem escrevendo artigos interessantes, tanto de conteúdos quentes quanto de conteúdos perenes. Então você vai ter ali tanto noticiário quanto conteúdos para você aprender e guardar para o resto da vida. Se você quer conversar comigo aí pelo WhatsApp, para trocar uma ideia sobre o mercado de ações, para a gente conversar, se conhecer, e se você tem vontade de iniciar seus investimentos, acessa esse QR Code aqui, porque você vai cair direto no meu privado, tá? E quando você cair lá no meu privado, a gente vai poder ter um contato, e vai ser um prazer enorme poder ajudar você na sua vida de investidor, certo? Aqui na Octo Capital nós somos um escritório de investimentos personalizados. Aqui ninguém faz receita de bolo para cliente, para aplicar para todos os clientes a mesma coisa. A nossa missão aqui é encontrar no mercado financeiro tudo aquilo que melhor se adequa a seu perfil, aos seus objetivos. Então esse é o nosso trabalho. A gente te conhece, a gente cria relacionamento e a gente vai buscar o melhor que o mercado financeiro tem para te oferecer. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí por terem participado.